Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube da Gouveia dos Reis Advogados. O meu nome é Luessa Santos, eu sou advogada, atuo há mais de 15 anos para empresas na área preventiva e de assessoria jurídica e sou uma das fundadoras do projeto Jurídico PET. O que é esse projeto, né? Nós idealizamos, né, Gleidson, uma consultoria jurídica preventiva para essas clínicas, pet shops, crescerem de forma segura, né? Sem surpresas. E o objetivo hoje aqui desse vídeo é justamente trazer para vocês a importância de ter uma assessoria jurídica para evitar dores de cabeça, problemas futuros. Então já pega uma caneta, anota, porque a gente vai trazer aqui dicas valiosas. E vou passar agora a palavra para o Dr. Gleidson, que também é sócio aqui no escritório. Tudo bem? Meu nome é Gleidson Rodrigues, eu sou advogado de direito administrativo aqui do Gouveia dos Reis Advogados. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, a gente precisa falar qual que é a estrutura do PET. A gente precisa falar lá do início. Eu sempre digo, né, casamento é a principal decisão da nossa vida, mas a escolha do seu sócio também, né? Então a gente precisa olhar lá para a formação desse pet shop, por mais que você que está nos assistindo já tenha o seu pet shop, quem é o seu sócio? O seu contrato social. Infelizmente, a gente vê muitos contratos sociais que são elaborados conforme o modelo fornecido na junta comercial. Então, é um contrato falho, é um contrato que não tem previsão. Às vezes, modelo de internet. Pior ainda. Tá aí um modelinho lá. É verdade. Né? E, às vezes, são modelos que não têm as previsões mais importantes. Tá, se um dos seus sócios quiser sair da empresa, como é que funciona, como é que vai ser a apuração de haveres, quem vai pagar essa apuração de haveres, como que vai ser pago, né? Semana passada eu atendi uma empresa em que o contrato social definia que no falecimento de um dos sócios, os herdeiros seriam sócios. Aí imagina você acordar e você ter lá do lado uma pessoa que você não tem conexão, que você não conhece, virando sua sócia dentro da empresa, né? E uma falha do contrato social, porque a gente sabe que o correto é você colocar que vai ser feitas as apurações, vai ser pagos os valores aos herdeiros, mas que eles não viram sócio, mas neste caso específico o contrato social estava falho. Então, e nessa parte toda de contratos, aí a gente passa para uma próxima etapa, né, Gleidson? É os contratos com os tutores, os contratos com os fornecedores. Por exemplo, imagina que você tem lá um fornecedor que lhe entrega uma ração vencida, você vende isso, seu cliente vem lhe reportar. E você tem que, porventura, né, pagar, devolver esse prejuízo. De quem que vai ser? Se não tiver lá no contrato com o seu fornecedor, você não vai conseguir cobrar dele. Então, são situações que a gente traz aqui do dia a dia, hipotéticas, mas para trazer você para esse pensamento, né? E o trabalho do jurídico é isso, é pensar em problemas para evitar os problemas. Outra questão que a gente quase não vê é o termo de responsabilidade em casos de emergência. Imagina que você tem um hotel, né, para pets, eu vou lá, deixo o meu cachorrinho para ficar 5, 10 dias, dependendo da viagem, é uma viagem internacional e o meu cachorro passa mal. Para quem que você vai se reportar? Você está autorizado a levar esse animal para um atendimento? Onde que ele vai ser atendido? Se ele tem plano, né? Porque a gente sabe que hoje tem planos de saúde para pet. Então, são situações que a gente vê como, para a gente que está no jurídico, assim, nossa, mas tem que pensar nisso, mas que às vezes o empresário ele não está preparado ou ele não está tendo um jurídico ali do lado para pensar, né? Porque o jurídico, ele tem que fazer o papel dentro da empresa entendendo o segmento, o que aquela pessoa faz, quais são os riscos, justamente para trazer esse trabalho preventivo, de fazer um contrato bem elaborado, trazer todas as regras, né? Por exemplo, infelizmente agora a gente teve uma notícia que viralizou de um cachorrinho que veio a falecer numa clínica. Ele, né, pelo que eu li na reportagem, não me aprofundei, mas ele ficou amarrado aqui no pescoço por mais de 5 horas. As pessoas que estavam cuidando dele já estão sendo responsabilizadas criminalmente, né? O dono da pet shop também vai ter a sua responsabilidade. Então a gente precisa deixar essas coisas previstas no contrato e também que o empresário ele forneça, né, Gleidson, treinamentos periódicos para aquelas pessoas. Olha, se sair um tutor ali da área de lavação, tem que ter outra pessoa, os animais não podem ficar sozinhos, né? Por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente tem uma legislação que é a lei
10.270 de 2017, já tem há bastante tempo, né, que obriga os pet shops a terem um circuito interno de filmagem visível para os clientes, justamente. Isso protege não só o cliente, mas também o próprio pet shop, que se acontecer alguma situação ali com o animal, um mal súbito, a gravação vai comprovar isso. Né? Então é importante que a gente tenha esses cuidados, né, Gleidson? Uma medida que certamente ia evitar a morte desse cachorrinho, nesse caso que você taxa, né? Que, obviamente, que o dono, com acesso às imagens, ia ter o acesso já e iria identificar. Exato. E, Gleidson, queria que tu trouxesse pra gente a situação, quando a gente fala de pet shop, a gente pensa em multi-situações, né? E a gente sabe que, além da questão do que nós estamos trazendo de contrato, tem as licenças, né? Tem que ter o responsável técnico, as responsabilidades sanitárias. Então, eu queria que tu falasses um pouquinho dessa situação. Basicamente é um ramo empresarial que cuida de vidas, né? Então ele vai envolver uma gama de direitos ali que devem ser considerados pelo empresário no momento da constituição da empresa e no decorrer da atividade. Regularidade em relação à vigilância sanitária, regularidade em relação aos alvarás de funcionamento municipais, né? Regularidade também em ter um responsável técnico, né? Hoje é obrigatório que, quando você oferece serviço de tosa, hospedagem, você precisa necessariamente ter um responsável técnico, um profissional médico veterinário devidamente inscrito no conselho, né, para que possa fazer esse tipo de serviço. Não muita gente pensa que um serviço de tosa, banho, é simples, qualquer pessoa pode fazer. Exato. Mas não, é bem mais complexo do que a gente pensa. Né? Há essa necessidade de ter esse profissional responsável técnico. Né? Esse caso que tu citaste, ele ilustra muito essa inobservância das leis. Né? Provavelmente não tinha um profissional responsável, provavelmente não tinha um monitoramento, né? Provavelmente os colaboradores, os responsáveis por cuidado do animal, não tinham o devido treinamento, né, para atuar daquela forma e gerou o fatídico. Né? Exatamente. E aí vão gerar as diversas consequências, né? Exatamente. Porque essas pessoas que estavam ali, elas vão ser responsabilizadas na pessoa física, civil, criminalmente, mas o dono da pet shop também. Até porque pensa, você é dono daquele animalzinho, acontece isso, você vai acionar quem? Não interessa o funcionário, se é prestador de serviço, você vai acionar o pet shop, né, a clínica onde você deixou o seu bichinho. Então é importantíssimo. E uma das coisas que eu vejo também que pouco se fala é o seguro de responsabilidade civil. Né? A maioria dos empresários, eu quero pagar, é igual o seguro de carro. A gente paga, a gente não quer usar, mas se precisar, tá ali. E o seguro de responsabilidade é justamente isso, para que você tenha, né, essa quantia reservada se acontecer algum processo, alguma indenização, porque quando a gente fala de um falecimento de um animal, a gente está falando de um dano material, né? O amor que se tem por aquele animal, ele é inestimável. E a gente sabe que hoje, né, muitas pessoas têm esses bichinhos como filhos, né? Muitos dos animais são utilizados para pessoas com portadoras, né, de algumas deficiências. Então, tem toda essa situação. A gente tem vários casos, né, de voos de animais que faleceram, que geraram indenização. Então, é importante que o empresário, ele tenha esse olhar, né, como tu falaste, muitas pessoas que são donas de pet shops, elas não são veterinárias, às vezes é só o empresário que quis investir, mas ele tem que olhar para aquela empresa como um todo, sabendo dos seus deveres e das suas obrigações também, né, então é importante a gente trazer todos esses aspectos, porque, por exemplo, na própria resolução do CFMV, a gente tem ali as fiscalizações e os graus, né? Então a gente tem a advertência primeiro, a gente tem multa simples, tem multa diária. E por que eu estou falando disso? Porque os empresários pensam assim, é uma indenização que eu vou ter que pagar. E a reputação da sua empresa. Você imagina esse caso agora que a gente citou, né? Imagina que, eu não sei exatamente quem é a pet shop, também não vamos entrar aqui em detalhes, mas imagina que você tem uma pet shop com mais de 20 anos de história, com uma reputação ilibada, e acontece essa situação.
E eu sempre digo, é um ato negativo que pode acabar com a história da sua empresa. Então não é só pensar no processo, é na reputação. Porque hoje com as redes sociais, as coisas são muito rápidas, né? Algo que acontece no interior de uma cidade no Brasil, aquilo explode, as pessoas pegam o celular, toma proporção, e até explicar, né, até você conseguir justificar, a gente não sabe exatamente o que aconteceu nesse caso, mas imagina se aconteceu e não foi uma negligência, o animal teve um mal súbito, mas até sair essa notícia aí, você dentro da sua empresa, você tem um canal de emergência, de suporte, né, estratégico, olha, aconteceu isso, qual a próxima medida, o que a gente vai tomar de atitude para reverter essa situação. Então, é importante que a gente traga aqui, né, Gleidson, e o objetivo desse vídeo é justamente trazer essas situações para vocês, para que vocês pensem sempre de forma preventiva, de ter um jurídico do lado, não como uma despesa, mas como um investimento, um jurídico que vai estar pensando por você em quais são os problemas. E outra, o jurídico ele tem que estar dentro do seu negócio, ele tem que entender o que você oferece. Até porque hoje, a gente sabe que, por exemplo, tem clínicas que só dão banho e tosa, tem clínica que dá banho, tosa, que comercializa produto, comercializa medicamento, né, vende animais, e aí você vai, aumenta a sua estrutura, aumenta as legislações que você tem que cumprir, os próprios alvarás, né, as próprias situações dos medicamentos que tem que estar validados pela Anvisa, enfim. Então é realmente um segmento multifacetado, juridicamente multifacetado. É uma atividade que envolve desde saneamento, saúde pública, né, controle de zoonoses. São implicações que podem levar ao fechamento do estabelecimento. É uma atividade que é frequentemente fiscalizada, né? Então qualquer desconformidade pode implicar de multa até mesmo o embargo, o fechamento do estabelecimento, caso verificado alguma intercorrência nesse sentido. Né? Ou uma não observância, né? Porque às vezes a gente sabe que a fiscalização, ela aplica a advertência, a multa, aí às vezes o empresário vai lá, corrige, passa 6 meses, é feita uma nova fiscalização e verifica-se que reiteradamente aquilo está sendo descumprido, que pode acontecer e levar o seu estabelecimento a fechar. E aí, imagina, você tem um pool de clientes, aquelas pessoas chegam na porta do seu pet shop e vê lá uma placa, fechado, fiscalização. É o que a gente estava falando de reputação, né? E hoje quando a gente fala de reputação é isso, é uma coisa que não volta, são anos para se conquistar, né? Então, 10 minutos para se destruir. Para se destruir, exatamente. E agora, indo aqui para o encerramento desse vídeo, eu queria trazer para vocês que aqui no escritório a gente tem, né, vamos usar o termo que o Gleidson usou lá, a banca de advogados, né, o termo que a gente usa no jurídico, mas um time especializado em todas as áreas que a sua pet shop precisar, né, seja civil, empresarial, trabalhista, tributário. Então a gente consegue atender você em todos esses segmentos. Se você que está assistindo esse vídeo, nós temos um e-book específico para esse segmento, só você deixar aqui o seu recado no YouTube que a gente envia para você esse e-book. E nós oferecemos também, né, Gleidson, um diagnóstico jurídico para o seu pet shop, para a sua clínica, onde a gente verifica os pontos de urgentes ali, que a gente precisa olhar, né? Os riscos, se tem contrato, se não tem, o que está faltando, tem um alvará, e aqui a gente também não falou, mas a gente teve uma live de um colega nosso, o Dr. Williams, sobre a parte trabalhista, né? Como é que está o contrato de trabalho com aquela pessoa dentro da sua clínica, enfim. Então vai ser um prazer poder lhe ajudar, se você tiver interesse em receber esse diagnóstico, nos acompanhar aqui nas redes sociais, porque toda semana a gente está trazendo vídeos diferentes sobre os mais variados temas. Então, né, passando a palavra aqui para o Gleidson fazer o encerramento dele, vai ser um prazer poder te ajudar. Como prevenção, hoje nós temos o compliance. Basicamente, nós prestamos hoje um serviço de compliance jurídico. Nós vamos analisar todo o risco da atividade, desde a constituição da empresa até a atuação e regularização junto aos órgãos de controle. Então, é um serviço amplo e que aborda todos esses riscos, garantindo uma segurança para o empresário que
que vai iniciar nessa atividade, e para também quem já está atuando. Que é o nisso trabalho aí, do diagnóstico, né, de levantamento. E o que a gente vai tentar promover mesmo é a mudança de cultura. Quando você vai mudar aquela cultura, eu acredito que a atividade empresarial ela vai tomar rumos bem diferentes. Com certeza. Então, muito obrigada para você que assistiu esse vídeo até o final. Não deixa de nos acompanhar nas nossas redes sociais. E se você quiser, deixa o seu e-mail aqui que nós iremos enviar o nosso e-book. Foi um prazer ter você aqui conosco. E fique atento sempre aqui ao nosso canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo. E até mais. Até mais.